Pessoal, bom dia, tudo bem? A gente vai finalizar com vocês o conteúdo programático desse bimestre e, por consequência, desse semestre, com um conteúdo um pouquinho enxuto, tá? Que é referente aí às patologias do sistema reprodutivo do macho, que o que eu vou passar a vocês são somente aí as patologias que envolvem os testículos, tá bem? Qualquer estrutura anatômica que pertence ao sistema reprodutivo do macho, ela é passível de ter alguma alteração patológica, né? Sendo ali o escroto, sendo um envoltório testicular, o cordão espermático, o epidídimo, as glândulas anexas, o pênis, o prepúcio e por aí vai. Mas como a principal estrutura do reprodutivo, assim como na fêmea, é a gônada, a gente vai acabar voltando especialmente para falar sobre testículo. Eu vou abordar com vocês ali 4 alterações patológicas. A gente vai falar sobre criptorquidismo, a gente vai falar sobre degeneração testicular, orquites e aí finaliza com algumas neoplasias, que pode acabar acometendo aí o testículo dos machos, tá? Mas não esqueçam, não é porque eu estou falando somente sobre patologias vinculadas ao testículo que são somente essas que devem ser ali avaliadas, inspecionadas, investigadas e por aí vai. Então, existe glândula anexa, por exemplo, que vocês conhecem, a ampola, a próstata, a bulbo uretral e a vesícula seminal. Existe uma alta incidência de alterações prostáticas em caninos, por exemplo. A gente não pode esquecer que o canino não tem bulbo uretral, o canino não tem vesícula seminal, e por conta disso, a próstata acaba sendo uma glândula anexa bem desenvolvida. E não esqueçam que a próstata, ela fica ao redor da uretra e qualquer alteração prostática acaba alterando o urinário, no contexto de fazer uma disúria, uma hematúria, né? ou até mesmo às vezes uma anúria. O paciente acaba não urinando mais, ok? E da mesma forma, esse aumento prostático, ele pode fazer até compressão não só internamente para dentro, né, no contexto de acabar comprimindo a uretra, mas externamente tem o reto. Tá? Então, o paciente pode acabar apresentando tenesmo, tá? Dificuldade para defecar por conta do aumento prostático. E não é incomum. Tu vai pegar canino, adulto a idoso, não castrado macho, claro, tá? É frequente acontecer hiperplasia prostática benigna, que a causa para isso é uma ação hormonal. Então, por questão de hormônio, né, como o paciente não é castrado, a próstata ela tende a aumentar de tamanho, às vezes chega até a formar cistos prostáticos por conta de ação hormonal. Por um lado, isso é bom. Por que isso é bom? Porque se a causa para isso é hormonal, a castração ela vai ser benéfica. Aí existe também um princípio ativo que a gente pode utilizar, chamado de finasterida. Esse princípio ativo, ele também acaba auxiliando na redução, acaba fazendo com que o testículo reduza a produção de hormônio. Tá? É uma alternativa. Quando a gente pega casos dessa forma, quando tem aumento prostático, a gente orienta a fazer a castração e eu entro com finasterida da mesma forma, para que acabe acelerando essa redução aí da próstata, tá bem? Existem alterações inflamatórias também, a prostatite, e existe também neoplasias prostáticas. Se for algo neoplásico, a gente vai pensar em fazer prostatectomia, seja parcial ou seja total. Então, existe essa manobra no cachorrinho também, tá bem? E aí, se for ali algo infeccioso, né, que é o caso da prostatite, a gente pensa aí realmente em fazer o uso ali de antibióticos, talvez até anti-inflamatórios, para tentar reduzir o tamanho prostático, tá? Tirando a próstata, eu faria uma menção também à vesícula seminal, tá? A glândula vesicular. Para grandes animais, para bovinos e para equinos, a gente ouve falar sobre casos de vesiculite. Tá? Essa vesiculite, ela normalmente ela é infecciosa, então algum agente bacteriano chega até a vesícula seminal e inflama ela, né? De maneira uni ou bilateral. Algo complicado, porque é difícil a gente fazer uma antibiótico terapia sistêmica que chegue até uma glândula anexa.
Então, às vezes, a retirada cirúrgica da vesícula seminal é a alternativa, tá? Isso de glândula anexa, né? A gente não ouve muita alteração em bulbo uretral e nas ampolas a gente às vezes vê casos de formação de plug. Então, às vezes o reprodutor ele não está sendo utilizado para reprodução e aí acaba realmente acumulando, né, grosseiramente falando, acaba acumulando espermatozoides, né? Não esqueçam que na ampola realmente é um local de armazenamento de espermatozoides, e aí acaba formando um plug, né? O que é um plug? É como se fosse a junção desses espermatozoides, fica ressecado, digamos ali, e forma um tampão, tá? E aí você tenta coletar o cavalo, ele não ejacula, ou ele sente dor durante a ejaculação porque tem um plug, tem um tampão, tá? A gente poderia tentar assemelhar isso àquela alteração que é bem frequente nos machos felinos, que a gente vê lá aquela obstrução, né, a nível uretral por questão de formação de plug, é a mesma coisa. Então, no caso do felino, são sedimentos e tal que vão se juntando, juntando e formam um tampão. E aí acaba obstruindo ali o indivíduo, tá bem? Cordão espermático a gente não vê muita alteração. Existe a varicocele, que é uma alteração que a gente pode acabar encontrando em alguns reprodutores. E essa varicocele nada mais é do que uma dilatação da veia testicular, tá? Algumas literaturas falam que pode ocorrer alguma alteração vinculada à termorregulação, e eu concordo, tá? Não esqueçam que a veia testicular, ela é um mecanismo importante para tentar fazer o resfriamento do sangue arterial, né, a nível de plexo pampiniforme. Então é algo importante, né, essa alteração chamada aí varicocele. Outra alteração que eu falaria a vocês a nível de cordão espermático, aí seria o processo inflamatório. Não esqueçam que o cordão espermático, a gente também chama ele de funículo espermático. E aí vem o termo funiculite. Mas, na maior parte das vezes, a gente vê funiculite pós-castração. Então, o paciente foi castrado, talvez foi utilizado algum material que não seja próprio, não é incomum. Às vezes você vai numa propriedade lá que um prático fez a castração de um equino, ele pegou o fio lá do pacote de ração, né? Você sabe aquele fiozinho que fica no pacote de ração, na hora que a gente abre, tem um fiozinho ali de algodão, né? Às vezes é isso que ele usa para fazer ali a ligadura. E às vezes é isso que vai acabar ocasionando ali a funiculite. Beleza? A nível de pênis e prepúcio, falaria mais relacionado a pênis. Pênis é passivo de sofrer processos neoplásicos e traumáticos, né? A gente vê casos aí de carcinomas inflamatórios no pênis, que por ser neoplásico, infelizmente a conduta é fazer penectomia, tá? Uma penectomia inicialmente parcial, né? É um procedimento relativamente tranquilo de se fazer, mas, né, o sangramento acaba sendo ali um pouquinho evidente. Tá bem? E aí vamos focar realmente na parte do testículo, né? E dos anexos, os envoltórios e tudo mais. Escroto, não esquecer que é pele, então pode ocorrer dermatite escrotal, né? Obviamente a nível de escroto. Envoltórios testiculares, especialmente a túnica vaginal, existem situações que pode ocorrer neoplasias que não são tão comuns, né? Epidídimo, epididimite. Talvez a causa mais comum para epididimite é por processo infeccioso, né? Deve ter ouvido falar com toda certeza sobre brucelose, que na fêmea acaba ocasionando aborto. E no caso do macho também pega reprodutivo e a alteração clínica visível é a orquite e a epididimite, tá? Por processo aí, infeccioso, ok? E aí seguimos, né? Vamos focar então no que a gente tem para passar para vocês hoje, que são as 4 alterações vinculadas a testículos. Falar sobre criptorquidia é a mesma coisa que criptorquida, né? É uma alteração bem frequente, especialmente no equino e no canino. Por que isso? Se a gente for tentar relembrar um pouquinho sobre a descida do testículo, para equino e para canino, essa descida do testículo, ela acaba ocorrendo, na maior parte das vezes, pós-nascimento.
Tá? Então, se você for palpar lá o escroto de um cachorrinho, de um equino, é muito provável que o testículo ele não se encontre ainda no escroto, algo que é normal. Tá? Então, essa descida ela deve acontecer após o nascimento. E esse é um dos motivos que a literatura relata que talvez seja o motivo pela qual uma maior frequência, né, de criptorquidismo nessas duas espécies. A gente não vê com frequência criptorquidismo em ruminantes e em suínos, ok? Qual é a definição de criptorquidismo? É retenção de um ou ambos os testículos na cavidade abdominal, tá? Na cavidade abdominal em qualquer local do abdômen, incluindo próximo ao anel inguinal, tá bem? Daqui a pouquinho vem uma imagem para você, só para a gente recapitular como que acontece a descida do testículo. É algo que é hereditário, então, se o pai é criptorquida unilateral, um testículo está na bolsa e ele é passível, né, de fazer a produção espermática e pode gerar filhos que têm a mesma alteração. Causa para isso é uma falha no mecanismo migratório ou um fechamento precoce do anel inguinal. Eu vou usar a próxima imagem para explicar isso aí a vocês. Então, aqui nós temos a imagem de equino, né, mas o esquema é o mesmo. Aqui na frente, a gente teria o rim, e no polo caudal do rim se encontra a gônada. Se fosse fêmea, é a mesma coisa, o ovário estaria aqui. Mas qual que é a diferença? O ovário da fêmea fica em cavidade abdominal e no caso do macho é extra-abdominal, que tem correlação com espermatogênese e tem correlação com termorregulação. As células de Sertoli, elas são, de certa forma, extremamente sensíveis à temperatura. Então, se um testículo ficar retido na cavidade abdominal, essas células de Sertoli, elas chegam até a degenerar, tá? E aí, por conta disso, elas não conseguem mais auxiliar no processo de espermatogênese. Então, a gente percebe que no polo caudal do testículo existe essa estrutura. Essa estrutura chama-se gubernáculo. Opa, passou um pouquinho. Essa estrutura chama-se gubernáculo. Tá, vamos desenhar de novo. Com esse um pincel, sei lá o que é isso. Esse gubernáculo ele passa através do anel inguinal e vai se inserir lá dentro do escroto. Tá? Vocês percebem que é um ligamento. Então, isso aqui faz parte do processo migratório. Tá? Então, esse gubernáculo ele vai encurtando e conforme ele for encurtando, ele vai puxando o testículo. Aí chegou aqui no anel inguinal, se o anel inguinal tiver um tamanho adequado, ele vai passar através do anel inguinal e vai ficar na sua região, que é a região do escroto. Então, por isso que a gente comenta, se houver falha nesse mecanismo migratório que é vinculado ao gubernáculo, ou se eventualmente o anel inguinal fechar precocemente, também vira criptorquida. A gente fala que o animal que é criptorquida, ambos são abdominais, a gente tem que ter isso na cabeça, tá? Falando em criptorquida, é retenção de testículo na cavidade abdominal. Se for por falha do mecanismo migratório, é muito provável que o testículo esteja bem abdominal, digamos assim, tá? Se for um problema vinculado ao fechamento precoce do anel inguinal, o testículo vai ficar exatamente nesse local. Ele fica aqui, ó. Por um lado, melhor, por um lado, melhor. Então, existem garanhões que você vai fazer a palpação ali para tentar identificar o testículo e você localiza o anel inguinal e percebe que tem uma estrutura que talvez lembre um testículo. Passa o ultrassom e aí percebe se é ou não o testículo. Melhor por questão cirúrgica. Então, é muito mais fácil a gente fazer um acesso a esse local para tirar o testículo do que fazer uma laparotomia exploratória para tentar encontrar o testículo. Porque se o testículo não está no anel inguinal, ele pode estar em qualquer local caudal ao rim. Imagine o abdômen de um cavalo. Então, pode estar em qualquer local caudal ao rim. Beleza? E quais são os problemas dos testículos que ficam retidos na cavidade abdominal? Então, não esqueça que um testículo tem o mediastino e todo o restante é parênquima testicular.
E é nesse parênquima testicular aqui que a gente vai encontrar os túbulos seminíferos. Tá? Então não esqueça que é um túbulo. Ao centro a gente vai encontrar a luz do túbulo seminífero. E por fora a gente vai acabar encontrando o interstício. E é nesse interstício aqui que a gente encontra aquelas células alongadas, que são as células de Leydig. Né? Acredito que vocês lembrem delas aí. Então, essas células de Leydig, elas ficam dispostas aqui na região do interstício. Ok? Elas são dessa forma, bem alongadas e tudo mais. Nos túbulos seminíferos, a gente encontra outras células que têm um formato mais piramidal, que são as células de Sertoli. Então, dentro do túbulo seminífero, as células de Sertoli e no interstício, as células de Leydig. O que a gente sabe também? Que entre as células de Sertoli, não vai dar para desenhar muito bem aqui, mas entre elas, a gente vai acabar encontrando as células germinativas, que são lá as espermatogônias A e B e as suas evoluções, espermatócito primário, secundário, espermátide, até a formação do espermatozoide. Então, dentro do túbulo seminífero é o local que ocorre a espermatogênese, tá bem? Fora do túbulo seminífero, que é o interstício, é o local que vai acabar tendo as células de Leydig que fazem a produção de testosterona, que é o estímulo para que ocorra ali o processo de espermatogênese. Vocês lembram da ABP, que é uma proteína, a proteína ligante de andrógeno, ela é produzida pela célula de Sertoli, a ABP vai até o interstício, auxilia no transporte da testosterona e mantém a testosterona dentro do túbulo seminífero para que a espermatogênese ocorra. Tá? Por que eu falei tudo isso aí a vocês? Entre interstício e túbulo seminífero, o túbulo seminífero ele é sensível à temperatura. Então, qualquer alteração de temperatura que tenha, seja intra ou extra abdominal, mas especialmente intra, no caso dos criptorquidas, com certeza vai acabar alterando a qualidade das células de Sertoli e não ocorre mais espermatogênese. Então, em resumo, testículo retido no abdômen não faz espermatogênese, ok? Testículo retido no abdômen faz produção de hormônio, tudo bem? Então vai fazer a produção de testosterona, mas não vai fazer a produção de espermatozoides. Então se a gente tiver um caso, prestar atenção, de um criptorquida bilateral. Isso quer dizer que ambos os testículos se encontram retidos no abdômen. Falo para vocês que é raro isso, ser bilateral. Normalmente é unilateral, tá? Mas se for bilateral, o que vai acontecer? Tem libido, então o reprodutor ele vai ter libido, vai ter interesse sexual, pode cobrir a fêmea e tudo mais, mas a chance dessa fêmea emprenhar é baixíssima, porque ambos os testículos se encontram no abdômen e aí, por conta disso, não ocorre espermatogênese, não ocorre produção espermática. Professor, mas se for um criptorquida unilateral, pode emprenhar? Pode. Tá? Então, vai continuar com libido, independente se é vinculado ao testículo que está dentro do abdômen ou fora do abdômen, mas o testículo que está fora do abdômen, que está no escroto, ele vai continuar produzindo espermatozoides e existe a chance de gestação. Ah, então beleza, ótimo, ele pode se reproduzir. Ele pode se reproduzir, mas não esquecer que é uma característica hereditária. Então, infelizmente, a nossa conduta é descartar esse indivíduo da reprodução. A conduta é fazer a castração. Então, tirar o testículo da bolsa e tirar o testículo que se encontra ou na região inguinal ou talvez na região abdominal. Tudo bem? Tá? Existe uma outra questão que é definição isso. A gente ficou claro para vocês, claro, que o indivíduo que ele é criptorquida quer dizer que ele tem um ou ambos os testículos retidos na cavidade abdominal. Beleza, tá? Esse é um ponto. Mas se eventualmente isso pode acontecer, e acontece. Essa semana eu fiz num gato, já vou falar para vocês. O testículo pode descer, né, pelo anel inguinal, mas talvez ele não chegue até o escroto, ele fique no subcutâneo.
Tá? Se isso acontecer, passou pelo anel inguinal e ficou no subcutâneo, não é criptorquida. A gente afirma que é um testículo ectópico, é só questão de definição. Para a gente afirmar que é um indivíduo que é criptorquida, ele tem que ter testículo retido dentro do abdômen, tá bem? Querendo ou não, o indivíduo que é criptorquida, ele tem testículo ectópico? Tem. Tá? Aonde que é a localização desse testículo ectópico? No abdômen, aí vem o nome criptorquida. Mas se o testículo passou pelo anel inguinal, tá? Se ele passou pelo anel inguinal e ficou no subcutâneo, aí a gente vai afirmar que é um testículo ectópico. Tá? Essa semana eu fiz um paciente felino, tá? Não é tão comum, mas acontece no gato também, né? Eu falei mais do equino e do canino, mas no felino ocorre da mesma forma, porque o testículo desce após o nascimento. Ele tinha sido castrado, aí depois a tutora foi conversar com um colega veterinário que fez a castração e ele falou que ele só tinha um no escroto. Aí chamou a atenção dela porque ele continuava com comportamento de macho. Então ele tinha libido e tudo mais e estava incomodando ela isso. Foi feito ultrassom abdominal e não foi encontrado. Aí foi para lá para a otomia exploratória, né? Então eu explorei o abdômen, não encontrei o testículo, mas achei os ductos deferentes. Aí através dos ductos deferentes, um ducto deferente eu puxava ele, ele passava através do anel inguinal e quando eu puxava, realmente puxava lá na região do escroto. O outro, tá, que eu dava uma puxadinha ali do ducto deferente, quando eu puxava, ele puxava ali próximo à região inguinal. Aí simplesmente eu ampliei a minha incisão até a região inguinal, explorei a região do anel inguinal e o testículo estava ali. Tá? Então, esse exemplo aí não é criptorquida, é um testículo ectópico que estava localizado no subcutâneo da região inguinal. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Deixa eu apagar tudo isso aí. E aí seguimos. Então, só algumas considerações, né? Normalmente é unilateral, tá bem? E quando no equino é o testículo esquerdo, normalmente ele é intraabdominal. Isso aí é dado de literatura, tá? E quando é o testículo direito, normalmente ele está no anel inguinal. A vantagem do anel inguinal é o acesso cirúrgico. Tudo bem? Para canino, quando o indivíduo é criptorquida, normalmente outras patologias estão envolvidas. Então, normalmente, é até estranho isso, né? Mas é o que a literatura cita, tá? Então, se o cachorrinho é criptorquida, pode ser que ele tenha predisposição para displasia coxofemoral, pode ser que ele tenha predisposição para, aqui fala lesio, mas é luxação, tá? É luxação de patela, hérnias umbilicais e alguns defeitos em pênis e prepúcio. Ali tem o tópico neoplasias primárias. Esse é um ponto super importante, que é o motivo pela qual também a gente deve orientar a fazer a retirada cirúrgica do testículo que se encontra no abdômen. Testículo retido dentro do abdômen. Alta é a chance de fazer neoplasia testicular. A gente vai comentar com vocês daqui a pouquinho sobre, né, de fazer um leidigocitoma, um sertolioma, um seminoma e por aí vai. Então, o testículo que está no abdômen, além de não fazer espermatogênese, ele tem alto potencial para desenvolver neoplasia. Tá? E alguns ainda falam que existe a chance do próprio testículo rotacionar, dele torcer, né? Fazer uma isquemia testicular, querendo ou não, e até iniciar um quadro de cólica, tá? Especialmente ali no equino. Aqui é só exemplo, é equino, né? Então a gente consegue observar, deixa eu pegar o ponteiro aqui. Consegue observar aqui o testículo, é um testículo que fica reduzido de tamanho, esse é um outro ponto importante. Testículo que fica retido na cavidade abdominal, ele sofre um processo ali de redução de tamanho, tá? Simplesmente e talvez obviamente porque não há espermatogênese, né? Não há produção espermática pelo túbulo seminífero, porque o túbulo seminífero ele encontra-se ali reduzido de tamanho, né? Degenerado, atrofiado, tá? E por aí vai. Então, por conta disso, é muito comum a gente encontrar o testículo reduzido de tamanho
por questão da espermatogênese, mas não esquecer, ainda produz hormônio. E algumas literaturas, e a gente até vê isso na prática, especialmente no cavalo, que o testículo que se encontra retido, parece que ele produz mais hormônio do que se ele tivesse no escroto. Então é um cavalo que não adianta você castrar, tirar o testículo que está no escroto e deixar o que está dentro do abdômen, porque a libido vai continuar. Por mais que ele não emprenhe, vai incomodar da mesma forma. Tá? Esse mesmo testículo, alta chance de fazer neoplasia. Alta chance dele rotacionar. Aqui está a vascularização, não dá para a gente visualizar muito bem, né? Que tem um pouquinho de tecido adiposo em cima. Mas ele pode torcer, né, sobre o próprio eixo e acabar fazendo isquemia e acabar gerando alguma alteração aí no sentido de cólica mesmo, tá? De abdômen agudo, dor abdominal, ok? Outro ponto, o testículo que está retido diminui de tamanho e o testículo que se encontra no escroto, ele faz uma hipertrofia compensatória. Ele aumenta de tamanho para tentar compensar o testículo que se encontra dentro do abdômen, tá bem? Outra coisa que eu queria falar para vocês, peguei acho que um caso só, tá? Dos casos que eu já, não lembro quantos casos de criptorquidas que eu já peguei, né? Independente da espécie, somente um caso, tinha um testículo na bolsa, foi feito laparotomia e não foi encontrado o testículo no abdômen. Então ele não tinha o outro testículo. Então quando tem somente um testículo, independente se está na bolsa ou qualquer coisa do tipo, o indivíduo é monorquida. Monorquida quer dizer, tem um testículo. Ou eu posso até chamar de aplasia testicular unilateral. Quer dizer que está faltando um testículo. Lembro lá, no caso da fêmea, né, que tinha lá aplasia ou agenesia ovariana? Então é a mesma coisa. E se não tiver os dois testículos, a gente pode chamar de agenesia ou aplasia testicular bilateral, ou pode chamar simplesmente de anorquida. Então, anorquida quer dizer que não tem nenhum testículo. Beleza? Aí o testículo retido, ele fica pequeno e firme, como eu comentei com vocês, né? Ele vai sofrer degeneração testicular, as células de Sertoli por conta de se encontrar no abdômen, termorregulação e por aí vai. E o testículo que se encontra no escroto, ele é um testículo normal e ele sofre hiperplasia compensatória. Né? Já havia comentado com vocês também sobre. E aqui já partiu para falar sobre degeneração, mas para a gente finalizar a parte do criptorquidismo, o que é importante a gente saber? Diagnóstico é baseado na inspeção e na palpação inicialmente. Então você vai inspecionar e palpar a região do escroto para ver se encontra ou não encontra ali no escroto. Palpa a região inguinal para ver se o testículo se encontra ou não ali na região inguinal. Tá bem? E aí ultrassom, né? Então a gente pode usar ultrassom para fazer a identificação desse testículo ou não. Uma outra alternativa talvez seria tirar o testículo que se encontra no escroto, tá? Só que isso aí, assim, é meio inviável, mas só para vocês saberem. Se eu tirei um testículo que está no escroto, né? Depois de 1, 2 meses, você foi lá, coletou o sangue desse indivíduo e fez dosagem hormonal. Tá? Se não tem mais uma grande quantidade de hormônio na circulação desse indivíduo, acabou, porque não tem nenhum testículo dentro do abdômen. Mas se ainda permanece uma alta concentração plasmática de testosterona na circulação, quer dizer que há um testículo dentro do abdômen também. Tá? Alguns até falam em fazer uma estimulação, a gente estimular o testículo que talvez esteja no abdômen para ver se ele responde produzindo hormônio. Como é que eu estimulo isso? Com HCG. Você pode fornecer HCG e se aumentar a produção de testosterona, é porque tem um testículo dentro da cavidade abdominal. Beleza? Forma de diagnóstico. Tratamento é cirúrgico, tá? Então tem que retirar ambos os testículos e a gente não é um tratamento, na verdade, não para resolver o problema,
né? Então, esse indivíduo a gente já tem que ter em mente que ele nunca mais será usado para reprodução, porque ele tem uma condição que ela é hereditária. A gente não pode usá-lo para reprodução. Então, a gente faz um tratamento para dar qualidade de vida a ele, digamos assim, para evitar neoplasia e tudo mais, e mais pelo proprietário, né? Então, às vezes, ele tem um indivíduo ali que ele comprou para reprodução, ele não pode reproduzir e ainda fica tendo características de macho. Então, aí por isso que a gente acaba indicando a castração. Beleza? Criptorquidismo é algo que eu comento da seguinte forma: independente do que você for trabalhar, vai trabalhar com inspeção, vai trabalhar, vai lavar cachorro, sei lá o que você vai fazer, você tem que saber o que é um criptorquida, né? Que é uma alteração que é hereditária, que tem que castrar e por aí vai. Beleza? Seguimos. Então, degeneração testicular, eu vou usar o termo da seguinte maneira: degeneração é como se fosse uma destruição, né? Então, vai destruir os túbulos seminíferos, especialmente por questão de temperatura, tá? É a principal patologia que a gente vê com mais frequência aí vinculado a testículo para todos os reprodutores. Várias são as causas para degeneração e a principal delas é temperatura. E quando eu falo sobre degeneração testicular, vocês têm que lembrar, um testículo tem mediastino e parênquima. No parênquima testicular tem túbulo seminífero e células de Leydig, né? Túbulo seminífero interstício, né? E automaticamente células de Leydig no interstício. Quem que é sensível ali entre Leydig e Sertoli? É a Sertoli. E aí, se a Sertoli é sensível, não tem mais a espermatogênese, mas pode continuar a libido. Tranquilo? Aí, temperatura, né? O que pode alterar a temperatura? Pode ser uma dermatite escrotal, pode ser um edema, uma hidrocele, uma orquite, periorquite, epididimite, ou alterações sistêmicas, como babesiose, anaplasmose, que podem fazer pico febril. Então, de maneira sistêmica, pode fazer uma hipertermia e acabar alterando realmente a questão da qualidade ali do testículo, tá bem? Hidrocele, por definição, é um acúmulo de líquido numa cavidade, hidrocele. Aqui é uma hidrocele escrotal. Algo que não é incomum, mas normalmente as hidroceles, elas são secundárias. Então não esqueçam que o escroto mantém comunicação com o abdômen através do anel inguinal. Então qualquer alteração que a gente tenha no abdômen, isso pode acabar trazendo consequências para o escroto. Então o paciente tem, sei lá, uma ascite. Então se ele tiver uma ascite, aquele líquido que se encontra acumulado no abdômen, pode acumular no escroto também. Isso é uma hidrocele, uma hidrocele escrotal, testicular talvez, só que secundária. Ela não é primária, não é de origem primária. Beleza? Outros fatores nutricionais, fatores tóxicos, isquemia testicular, obstrução do fluxo seminal e sertolioma. Sertolioma é uma neoplasia, que a gente já vai comentar com vocês sobre isso aí. Então, vários são os fatores que podem acabar ocasionando degeneração, né? Até coloquei ali fator tóxico, existe um fator tóxico medicamentoso, corticoide, por exemplo, quando a gente usa por muito tempo, prolongado, pode acabar fazendo degeneração testicular. Pode ser unibilateral, né? Local generalizado. Com relação ao tamanho, inicialmente um testículo que tem degeneração testicular, ele fica com o tamanho normal. Com a progressão, ele começa a aumentar de tamanho, degenera e faz inflamação, faz edema, aumenta de tamanho. E aí, conforme for evoluindo, infelizmente de maneira negativa, tudo aquilo que foi degenerado, ele vai ser substituído por tecido conjuntivo fibroso. E não esqueçam que a fibrose, a tendência dela é fazer uma redução cicatricial, então reduz o tamanho. E a consistência, inicialmente, ela é flácida devido ao edema e depois passa a ser mais rígida devido ao tecido conjuntivo fibroso. A gente faz uma classificação, só que é uma classificação baseada em avaliação histopatológica. Então, a gente pode fazer uma biópsia testicular e aí o patologista ele vai classificar essa degeneração em leve, moderada ou severa. Tá? Qual que é a vantagem de a gente saber essa classificação? Se for leve, às vezes até moderada, tem um processo de reparação, né? Que na verdade é uma regeneração. Aquele túbulo seminífero ele pode voltar a ficar funcional.
e aí entra no ponto de reversão ou irreversão. Se for algo severo, não reverte. Se for algo leve, reverte. Se for moderado, talvez reverta, talvez não reverta. Nós só temos imagens, isso aqui é um normal, tá? Então a gente tem aqui um túbulo seminífero que vocês já conhecem, é a luz. A gente não consegue individualizar muito bem aqui, ó. Deixa eu pegar outro lápis. Célula de Sertoli e tal, e no meio das células de Sertoli as células germinativas. Aqui fora a gente vai encontrar as células de Leydig, que nem alongadas e tudo mais. Isso aqui é um padrão normal, tá? Padrão normal. E aqui os extremos. Então vocês percebem que aqui a gente até tem um túbulo seminífero normal, e aqui vocês percebem que já começa a aparecer uns espaços em branco. Por que está em branco? Porque houve degeneração ali no local. Então a célula de Sertoli que estava ali não se encontra mais, e esse espaço em branco ele vai ser preenchido por tecido conjuntivo fibroso. Aí que vem a história de retração, que vai reduzir de tamanho o testículo e vai ficar mais rígido. O vídeo está bem em cima, né? Mas vocês conseguem ver que aqui ao lado, ó, todo esse espaço aqui era um túbulo seminífero, que a gente não vê mais nada. Então, aqui nós temos um grau leve e aqui um grau grave. O que isso quer dizer para nós? Reverte e não reverte. Então, talvez a biópsia ela seja importante para a gente dar um prognóstico ao proprietário. Aí vamos para a orquite, rapidinho. Então, a orquite normalmente ela é bacteriana, especialmente pela brucelose. Ela pode vir de feridas penetrantes, né? Então, não é incomum a gente ver um ruminante que tem um testículo no sentido vertical e mais pendular fazer uma lesão a nível escrotal e, por consequência, testicular. E pode fazer a formação de granuloma espermático. O que é um granuloma espermático? A partir do momento que você tem uma lesão no testículo, a tendência é formar uma cápsula fibrosa ao redor, como se fosse um abscesso, né, para tentar isolar, e isso aí acaba formando esse granuloma espermático. Ó, aqui a gente tem exemplo de um suíno. Olha o tamanho desse testículo que está à direita de vocês, que é o testículo direito, né? E isso aí é exemplo de uma orquite. Tá? Então não há dúvidas que há um aumento de tamanho, a orquite é um processo inflamatório e não há dúvidas com relação à dor. Não esqueçam que o que mantém o formato e a própria pressão do parênquima testicular é a túnica albugínea. Então, conforme aumenta o tamanho do parênquima testicular por questão patológica, maior é a pressão em cima da túnica albugínea. E aí justifica a dor. Aí o tipo de orquites, né? Orquite intersticial, que abrange o intertício, orquite intratubular, que acaba abrangendo o túbulo seminífero, né? Que pode vir de infecção ascendente. Então, da uretra, bexiga, ducto deferente e epidídimo, né? O que isso quer dizer para nós? O túbulo seminífero, querendo ou não, ele vai desembocar no epidídimo. O epidídimo vai acabar dando origem ao deferente. O deferente vai ter uma correlação ao urinário, vai ter uma correlação com uretra e bexiga. Então, às vezes, a infecção ela vem de maneira ascendente. E aí, a orquite necrotizante, ela vem da castração. Talvez algum de vocês já tenha ouvido falar sobre aquela técnica que acho que o pessoal nem usa mais, que é através do burdizo. Tá? Esse burdizo ele faz um esmagamento linear, né? Na região do cordão espermático, gera uma isquemia no local. Se gerou isquemia, vai necrosar. Então, aí que vem essa orquite necrotizante. E por fim, neoplasias. Então, as neoplasias, elas ocorrem especialmente em testículos que estão retidos na cavidade abdominal. Então, a sondagem de literatura, em caninos, a gente pode encontrar em 25% dos casos mais de um tipo de neoplasias no mesmo testículo. Tá? Então, eu posso ter lá um testículo que está retido na cavidade abdominal, você faz a avaliação histopatológica e percebe que naquele mesmo testículo tinha-se um leidigocitoma e um seminoma. Tá? É isso que está falando aqui. Em 25% dos casos, a gente encontra mais do que uma neoplasia no mesmo testículo. Então, pode desenvolver leidigocitoma. Então, é uma neoplasia
que tem envolvimento com as células de Leydig, um seminoma, então tem envolvimento aí com os túbulos seminíferos como um todo, o sertolioma com as células de Sertoli e teratoma. Eu falei com vocês sobre teratoma nas fêmeas, né? Teratoma é aquela condição onde começa a se desenvolver um tecido que não é normal àquele tecido. Então, o que é normal encontrar no testículo? É normal encontrar túbulo seminífero, é normal encontrar interstício e por aí vai. E quando tem um teratoma testicular, a gente vai encontrar, por exemplo, cartilagem dentro do testículo, osso, dente, coisas que não tem nada a ver com o testículo, a gente vai acabar encontrando dentro do testículo. Beleza? Leidigocitoma. Então, é uma neoplasia que acaba envolvendo as células de Leydig. Qual que é o papel fisiológico das células de Leydig? Produzir testosterona. Paciente que tem leidigocitoma normalmente produz muita testosterona, aumenta demais a libido do indivíduo. Seminoma envolve as células do túbulo seminífero, né? O sertolioma, as células de Sertoli. A célula de Sertoli, acho que eu não havia enfocado muito com vocês, mas a célula de Sertoli, ela produz também hormônio. Qual hormônio? Estrógeno. Então, o paciente que tem sertolioma, ele vai produzir estrógeno em excesso. Tudo bem? Esse estrógeno, ele era utilizado de maneira local, especialmente no papel de amadurecimento ali das células espermáticas, tá? Dos espermatozoides. Mas como é uma neoplasia, muito estrógeno será produzido e aí acaba tendo reflexos sistêmicos. Então, o paciente pode chegar até a fazer ginecomastia. O macho começa a desenvolver mama, o macho começa a produzir feromônios que começam a atrair outros machos. O Leydig é o mais comum, normalmente não produzem hormônios, mas quando produzem, qual é o hormônio? Testosterona. Tá? Aí aspectos visuais, marrons ou alaranjados, pequenos e macios, e microscopicamente falando, citoplasma eosinofílico e a proliferação não é intratubular. Ou seja, não invade o tubo seminífero. Nós temos aí a avaliação histopatológica, né? Então lembre, o que é o normal de um testículo? Você vê aquelas células de Sertoli redondinha, perdão, o túbulo seminífero redondinho, né? E não é o que a gente vê. A gente vê uma proliferação de células de Leydig. Tá? É o característico aí do leidigocitoma. Seminoma. Então envolve o epitélio seminífero, ou seja, o túbulo seminífero. São invasivos porque são intratubulares. Normalmente são benignos, pálidos ou acinzentados, lobulares e mais úmidos, e o núcleo é esférico e tem bastante figura de mitose. E a gente consegue observar aqui, ó, isso aqui é uma figura de mitose. Pessoal, o aspecto, né, bem estranho, né, nenhum padrão vinculado aí a testículo. Sertolioma é o menos comum, ele tem invasão intratubular da mesma forma que o seminoma também tem, são mais brancos, firmes, lobulares e maiores que os demais, alongados e tem um citoplasma mais vacuolar. Então percebo que aqui agora mudou, como é um sertolioma, a gente vê célula de Sertoli que lembra um túbulo seminífero, né, em desenvolvimento, mas a gente não vê interstício. Lembra um parênquima testicular, mas não tem interstício porque é um desenvolvimento aí da célula de Sertoli. Tá? Falei a vocês que o hormônio produzido quando o paciente tem sertolioma é estrógeno. E por ação estrogênica, o macho, né, pode fazer ginecomastia, que é desenvolvimento de mama, pode ficar com a pele delgada, prepúcio mais pendular e atração de outros machos. Beleza? E por fim, teratomas, né? Eles são mais raros, maior frequência nos equinos, são císticos e o que a gente pode encontrar especialmente pelos e conteúdo com aspecto sebáceo. A gente pode encontrar também cartilagem, osso, como eu comentei com vocês. Tá bem? Forma de diagnóstico, especialmente imagem, especialmente a ultrassonografia. Então, quem tem experiência vai passar ultrassom e vai perceber que tem um tecido que não tem uma ecogenicidade normal ao testículo. Ah, beleza, suspeitamos de neoplasia testicular. O que tem que fazer? Castrar, orquiectomia.
tá? Se for unilateral e o proprietário tiver interesse em manter ele como reprodutor, faz uma orquiectomia unilateral, tá bem? E, né, caso contrário, aí faz a retirada dos dois ali. Não existem relatos, por exemplo, tem uma neoplasia no testículo esquerdo. Isso não quer dizer que o outro vai ter e que isso vai passar adiante. Então, isso não tem nenhum dado em literatura que afirme que indivíduos que têm neoplasia testicular, que os filhos vão ter neoplasia testicular. Ok? Beleza? Então, seria isso que eu tinha para passar aí para vocês. Agora só vem referências aí. Bem enxuto, né? Mas no primeiro slide ali eu dei um apanhado geral com relação às patologias do reprodutivo, né? Claro, prestem atenção nisso. Tudo que foi falado aqui, todo esse conteúdo pode ser abordado com vocês na provinha bimestral. Beleza? Espero que tenham aproveitado. Estudem, boas provas e depois bom descanso. Até mais, pessoal.